Voltei, gente. Não consegui achar o vídeo que eu queria, porém a gente pode fazer aqui uma análise é, um pouco mais desenhada para vocês, né? Para explicar o conceito de trajetória, então, vamos supor que eu tenho um barquinho, né? E vamos desenhar aqui, vamos supor que despenca daqui da ponta do barquinho, né? Um saquinho de areia, ele vai cair aqui no pé do barco, não vai machucar ninguém, tá bom? Vamos supor que soltou, mas não machucou ninguém. Então tem aqui o saquinho de areia. Tá? Deixa eu aqui fazer um ponto maior aqui. Pronto. Ele começa a despencar. Passa um segundo, o barco, o saco está aqui. Passa 2 segundos, o saco está aqui. Lembra que tem né, ele vai acelerando. Passa 3 segundos, ele chega aqui no pé do barco. Tá? Então, qual que foi a trajetória dele? Aí você fala, ué, a trajetória dele, todos nós falamos isso, né? A trajetória dele é retilínea, né? É uma linha reta, ele vai cair. Perfeito. A trajetória dele foi uma linha reta onde o negócio desprendeu e caiu aqui. Mas, vamos agora mentalizar o seguinte. Vou pôr aqui um pouquinho para baixo. O barco também, eu vou falar que ele tem uma certa velocidade nessa direção aqui, ó. Tá? Não sei se deu certo. Tem uma certa velocidade para cá. Então, quando isso começa a desprender, se eu estou, por exemplo, não estou dentro do barco, mas eu estou ali, né, na praia, ali olhando esse barco nessa distância mesmo. Eu vou ver o saco de areia primeiro nesse ponto aqui, que é quando o barquinho está alinhado comigo. Só que o barquinho ele vai se deslocar, ele vai começar a caminhar para lá. Então, num segundo momento, supondo que eu estou tirando foto disso daqui, né, o barco já foi um pouquinho para lá, então o saco de areia está aqui, ó, no segundo momento aqui. Ó. Na terceira foto minha que eu tiro a foto nesse momento do saco de areia, o saco de areia está aqui, porque o barco está indo para lá. Tá? Então o barco já está aqui, ó. E quando o barco chega, quando o saco de areia chega aqui no fundo, né, da proa aqui, né, ele está aqui, ó. Tá? Então está muito mal feito, né? Mas se eu fizesse na escala bonitinho, eu ia ver isso aqui acontecendo. Ou seja, ia ser um movimento, né, curvo. Se eu estou aqui, né, eu vou ver o movimento retilíneo. Se eu estou aqui fora olhando esse barquinho que está caminhando aqui comigo, né, com o barquinho aqui, deixa eu tirar, como que eu... Isso. Como o barquinho aqui ele está se movimentando, ele está indo para lá, tá? Eu queria só texto, exibir. Tá. Então eu vou ver o barquinho caminhando nessa direção para lá. Não consigo aqui, o negócio não me ajuda, né? Mas eu vou ver tudo isso aqui caminhando nessa direção aqui, tá bom? Sabendo disso daí, como que eu tiro a opção aqui? Eu não quero desenhar mais. Não. Vamos voltar nisso. Aí, ó. Eu vou colar aqui. Aí, ó. O barquinho ele vai estar caminhando para lá. Era a seleção de laço, agora aprendi. Então o barquinho vai estar caminhando para lá. Então cada foto que eu tiro aqui vai marcar o barquinho indo naquela direção que eu estava anotando ali, né? Bom, acho que ficou claro isso daí. Então a trajetória minha, qual que é a certa? Depende do quê? Do referencial. Se eu estou dentro do barco, eu vou ver o saco de areia caindo em linha reta. Se eu estou ali na praia, eu vou ver o saco de areia fazendo esse movimento aqui. Que é mais ou menos, né? O movimento aí, aqui foi onde eu pesquisei, né? Movimento de bomba e avião. Trajetória. Que é esse movimento aqui, ó. Uma pessoa que está aqui fora, ou aqui, ó. Quem está dentro do avião vai ver o avião e a bomba com a mesma velocidade caindo. Ou seja, ele vai ver a bomba caindo em linha reta. Só que quem está aqui fora vai ver a bomba caindo, fazendo uma curva.
Por quê? Tanto o avião quanto a bomba estavam com a mesma velocidade. Tá? Com isso, quem está aqui fora vai ver uma trajetória assim, e quem está no avião vai ver uma trajetória assim. Tem muitos vídeos da Segunda Guerra Mundial, bombas da Segunda, não sei se era da Segunda Guerra, bombas caindo do avião. Isso é bem triste, tá, gente? Peço desculpas por dar esse exemplo. Deixa eu ver aqui. Podia ser mantimentos caindo do avião, né? Aqui, olha lá. Vamos ver se ele mostra. Aqui é um movimento caindo, né? É que alguns mísseis aqui, né, eles são teleguiados. Mas enfim, você veria a bomba caindo em linha reta, tá? Não vou ficar pesquisando isso aqui não, porque isso aqui é o que a humanidade tem de pior. A humanidade sempre se surpreende, infelizmente, né? Mas ela surpreende para bem também, muitas vezes. Tomar um café da tarde. Bom, sabendo então isso, se o menininho tá jogando tipo uma moedinha para cima, para ele a moedinha vai e volta. É isso que ele está mostrando aqui. Mas para quem está olhando o menininho andar, vai ver a moedinha subindo e descendo aqui na mão dele. Tá? Isso é o conceito de trajetória. É o caminho que um objeto vai fazer, uma vez que eu defino aí o referencial e defino o movimento, né, para onde está indo o movimento aí, tá bom? Bem, é isso que ele fala aqui, inclusive, ó, tem alguns exemplos aqui. Ó. Um avião-tanque abastece aviões de caça em pleno voo, tá? Porque, né, eles não ficam acompanhando os aviões, mas assim, tipo, tem os caças lá, estão fazendo grandes jornadas, aí sobe aqui um terceiro avião que alimenta eles ali, né? No intervalo de tempo que é feita a transferência de combustível, os aviões de caça estão em movimento ou em repouso em relação ao avião-tanque? E em relação à Terra? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, tem as respostas ali no final da apostila, tá bom? Nunca se esqueça. Mas isso é importante para vocês entenderem esse ponto, né? Um helicóptero sobe verticalmente, ponto. Um helicóptero sobe verticalmente. Considere um ponto P indicado na hélice principal. Determine a trajetória descrita pelo ponto P em relação ao observador situado dentro do helicóptero. Uma pessoa que está aqui dentro vai ver esse ponto P realizando que movimento? Vai ser o movimento da hélice, né? E em relação ao observador situado no solo? Então, analise aí os dois, né, movimentos. Uma pessoa que está nesse ângulo aqui vai ver esse ponto P fazendo que movimento? Uma pessoa que está aqui dentro vai ver que movimento, né? Então, também tem essas respostas lá, vou deixar para vocês darem uma pensada aí. E agora a gente vai começar a definir um outro, né, uma outra quantidade aí, junto com referencial, trajetória, corpos materiais, enfim, que é o sentido de posição. O que é uma posição? Tá. Bom, lembre-se que em física a gente tem que deixar claro. Então, o conceito de posição que você tem agora pode ser que seja ou não isso que eu vou definir agora. Por isso que eu tenho que deixar claro para todo mundo, que nem aquela frase importante, né? Gênio é aquele que explicita o óbvio, né? E eu não estou falando que eu sou gênio, tá? Mas a física é o gênio aqui que está deixando claro qual que é a coisa óbvia aqui, né? Mas pode ser que ela não seja óbvia para muitas pessoas, para muitas pessoas. Bom, vamos supor então, eu acho que eu prefiro explicar isso daqui, eu mesmo aqui desenhando. Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui a minha mesa digitadoradora. Aí, muito bem. Então é o seguinte, ó. Vamos lá, desenhar. Tananã. Vamos pôr aqui 0,7. 0,7 tá bom. Vamos supor que eu tenho aqui uma trajetória retilínea, tá? Então tá aqui. E eu tenho um corpo que está caminhando nessa trajetória, tá bom? Antes de eu desenhar o corpo, eu vou colocar alguns pontos na minha trajetória para eu saber informações sobre
o objeto que vai caminhar aqui nessa trajetória. Então, de novo, vamos pensar que isso aqui seja o caminho que um carro vai fazer. Tá? Porque a estrada é plana, eu sei que a estrada é assim, de um ponto até outro. Vamos supor que aqui, ó, tem aquelas plaquinhas, né, dizendo, não sei se vocês já viram em estradas, chama marcos quilométricos. As plaquinhas assim, escrito quilômetros. E aqui está ali, sei lá, 20 quilômetros. Tá? Se você não sabe o que eu estou falando, aqui a gente tem internet. Marcos quilométricos. Aqui, ó. É isso que eu estou falando, tá? Essas plaquinhas que ficam ali na beira da estrada. Aqui geralmente fala, né, qual que é a estrada que você está, que é uma sigla. Fala que direção da estrada, se é norte ou sul. Se você está indo para uma direção, está voltando na estrada, né? Aqui é sul, por exemplo. Né? E aqui o ponto da estrada. Vamos guardar isso. Então vamos supor que seja exatamente essas plaquinhas que estão desenhadas aqui. Então eu não vou desenhar elas, porque vai demorar muito. Eu vou só colocar aqui um risquinho falando o seguinte, que aqui é a cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, né? Pela história aí, eu não vou aqui entrar na história, né? Mas a cidade de São Paulo, ela era já um grande, né, um lugar aí onde, né, os indígenas, antes da colonização ali, já habitavam essa região aqui. Era um ponto importante aqui do Brasil ali, né, pré-colonial, antes de ser colônia ainda, antes de existir a vinda dos portugueses aqui, né. A maioria das rotas que os índios faziam saindo de São Paulo viraram as estradas que hoje a gente conhece, por exemplo, a Castelo Branco, a Anhanguera, Bandeirantes, isso é bem interessante. Depois, eles, né, os colonizadores se aproveitaram dessas estradas e no futuro começaram aí as cidades a crescer e começaram a criar as estradas que a gente conhece hoje aí. Então, a maioria das estradas do estado de São Paulo nascem na cidade de São Paulo, por exemplo, a Castelo Branco, a Anhanguera, a Bandeirantes, a Anchieta, se eu não me engano, tá? A, a Dutra, né? Se eu tiver algum equívoco aí, às vezes ela passa, ela começa um pouco antes, um pouco depois, mas elas geralmente nascem de São Paulo. Se eu ver o mapa de São Paulo aqui, né? Eu vou ver todas as estradas aí saindo daqui. Por que, que a gente não vê isso aqui na foto? Óbvio, né? Mapa rodoviário de São Paulo. Aqui, ó. Nossa, está bem explícito aqui, né? Aqui, ó. São Paulo está aqui. A maioria das estradas nasce aqui, ó, em São Paulo, tá vendo? E essas eram as rotas que eu falei para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos pegar uma dessas rotas. Então, o que acontece? Geralmente, quando você vê uma placa na estrada falando assim, falta 30 quilômetros para chegar em Campinas, 50 quilômetros para chegar em Limeira, 200 para chegar em Araçatuba, sei lá. Sabe quando aparecem essas plaquinhas falando que o tempo falta, né, para chegar em determinado lugar? Pois bem, eles consideram não exatamente, né, depende muito aí, mas no caso da cidade de São Paulo, eles consideram o marco zero da estrada, a Praça da Sé, né, onde que foi ali, né, vamos pôr aqui, ó, marco zero da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Imagem aqui, ó, marco zero da cidade de São Paulo. Fica ali na Praça da Sé, ó. É um monumento geográfico da Praça da Sé, zona central de São Paulo. Né? Aqui, ó. Então, todas as estradas, por mais que não comecem na Praça da Sé, nenhuma começa aqui na Praça da Sé exatamente, né? Por mais que... Cadê? Não estou enxergando aqui, mas deve existir aí, né? E aí, engraçado que ele coloca a direção para onde está algumas cidades aqui e estados, né? Rios, Minas, São Paulo. Mas eles consideram aqui o marco zero e as estradas nascem ali. Então, quando você vê na Bandeirantes, se você estiver vindo de Campinas para São Paulo, uma rota que eu fiz aí milhares de vezes tranquilamente, né? Porque eu sou de Campinas. Se você sai dali e vem para São Paulo, tem uma hora que aparece, falta 12 quilômetros para São Paulo, para chegar na cidade de São Paulo. E logo em seguida já vem
um obelisco ali, você começa a entrar, já vê o Rio Tietê, já começa a entrar na cidade de São Paulo. Fala, nossa, mas parece que passou 12 quilômetros, é porque ele considera lá no centrinho da cidade esse lugar, né? Bom, então vamos supor que aqui seja São Paulo e aqui eu marco 0, ou seja, aqui seria na plaquinha, se tivesse uma plaquinha aqui, escrito 0 km. Isso não é ok, tá? É 0 quilômetros. Vou pôr assim um traço só para falar que isso é 0, né? Logo em seguida, vem várias cidades aí, Caieiras, tá? Vamos fingir que eu estou indo para Campinas. Ou melhor, estou passando numa famosa rede de restaurantes de estrada, que é chamado de frango assado. Nunca ninguém me pagou para falar isso. Tá? Mas está aqui, ó, frango assado. Mas você sai aqui da cidade de São Paulo, antes de chegar no frango assado, tem o que ali? Tem um grau também, né? Tem um grau aqui, outra famosa rede. São, né, geralmente lanches inflacionados, super faturados. E dependendo aí, nem tão gostosos assim, né? Mas o frango assado ali até que é bom. Então você está saindo da cidade de São Paulo, tem Santana de Parnaíba. Vamos supor que Santana de Parnaíba aí esteja no quilômetro 0. E aí vem, né, uma outra cidade aqui, Louveira. Louveira está no quilômetro 60. E aí no quilômetro 100 você chega aqui em Campinas, tá? Então aqui é Campinas. Pois bem, então isso aqui são trajetórias, ou a gente chama isso daqui, cada ponto desse daqui, não só esse, mas o 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, todos esses daqui são as chamadas posições na minha trajetória. Então, Santana de Parnaíba, ou Campinas, né? Vamos por Campinas. Campinas está aí. Aí a gente, como que a gente define essa posição? No ponto, ou na posição 100 km. Tá? Já, por exemplo, Santana de Parnaíba está no ponto 10 km. Louveira está na posição, quanto que eu poderia? 60, né? 60 km. Para a gente separar um do outro, ou a gente coloca assim, por exemplo, S1, 2 e 3, ou A, B, C, ou um romano, dois romano, três romano, ou ainda você coloca alguma coisa que te faça lembrar do lugar. Então eu vou pôr um C de Campinas, um S de Santana de Parnaíba e um L de Louveira. Tá? Então isso aqui é a posição e a gente chama... Só que não é qualquer posição no mapa, é uma posição específica. É a posição de Campinas, que significa esse Czinho aqui. Tá? Tocando aí. E por aí vai. Tá? Então a gente tem vários marcos aqui que a gente pode definir na nossa trajetória aqui. Então essas são as posições que a gente definiu aí na nossa trajetória bonitinha e o 0 km aqui em São Paulo. Tá? Muito bem. Mas vamos supor que eu nasci em Santana de Parnaíba. Então eu nasci aqui. E eu vou até a Louveira, que está no quilômetro 60 aqui. Então eu saio desse ponto e vou até esse ponto. A minha pergunta é o seguinte: eu caminhei 60 quilômetros para chegar em Louveira? Pense aí, eu caminhei 60 quilômetros para chegar até Louveira, eu tendo nascido em Santana de Parnaíba? A resposta é não. Você não caminhou 60 quilômetros. Se eu nasci em Louveira e vou para Campinas, então se eu nasci aqui agora, se eu nasci aqui em Louveira e vou para Campinas, eu percorri 100 quilômetros? Não, não percorri 100 quilômetros. Tá?
Da mesma forma que nasceu em Santana de Parnaíba e foi para Louveira, também não percorreu 60 quilômetros. Você já deve ter resposta na ponta da sua língua, né? Você percorreu 50 quilômetros nesse trajeto daqui até ali, ó, tá? Então, a posição numa trajetória não necessariamente é o quanto você percorreu na sua trajetória. São só ali marcações que são criadas para você saber aonde você está numa trajetória que você conhece, tá? Então, de novo, posição não é garantia de que você percorreu aquilo, tá? Sabendo disso, vamos voltar aqui um pouquinho agora. Então a gente definiu aqui algumas posições, ó. A gente pode fazer essas, né, pode descrever essas posições em termos do espaço, que é o que ele faz aqui, ó. Ou posso descrever essas posições em termos do tempo. É claro que em termos do tempo, né, vai ser o tempo do seu relógio. Então eu saí de Santana de Parnaíba às 3 da tarde. Cheguei em Campinas às 3h40 da tarde. Então, do mesmo dia. Então, né, eu andei 3 horas e 40 minutos? Não, eu andei 40 minutos, porque a posição inicial aqui do carro estava ali no carro, né, no exemplo que eu estou fazendo aqui, né? Se eu marcar aqui o tempo dele, né, a posição aqui em Santana de Parnaíba era 3 da tarde. E aqui, quando ele chegou em Campinas, foi de 3 horas e 40 minutos. Ou seja, ele não andou 3 horas e 40 minutos para chegar até em Campinas, ele andou só 40 minutos. Que é uma conta mental, que você já deve ter percebido aí, né? Você está pegando o seu ponto final, então a sua posição final, e está subtraindo da sua posição inicial. Então, o meu fim lá, no caso, né, foi, no caso, espacial, né? Em Campinas, eu estava na posição 100, eu cheguei na posição 100 e saí da posição 10. Então, eu percorri quanto? 90 quilômetros. Então, isso aqui foi o quanto eu percorri efetivamente. Tá? E eu posso fazer uma tabela, né? Se eu sair de uma cidade no tempo X, eu posso colocar ali a tabelinha. Ó. Eu saí no ponto 10, no caso aqui, ele saiu, vamos supor, meia-noite, ou ele zerou o cronômetro dele e está calculando um tempo próprio ali que não é do relógio, né? Passou ali uma hora, né? Então ele está medindo isso aqui em horas, tá vendo? Aqui ele está medindo o espaço em quilômetros e o tempo em horas. Então 20 quilômetros, 1 hora. Percorreu 50 quilômetros, ele estava no tempo 1h30, 80 e por aí vai, tá bom? Algumas informações importantes. O tempo do início é chamado de... quando o tempo é igual a zero, é chamado de origem dos tempos. E o espaço móvel no instante t igual a zero é o espaço inicial. Então a gente chama isso aqui de tempo inicial, ou origem dos tempos, e espaço inicial. Então esse é o espaço inicial. Existe uma letra só para a gente definir coisas iniciais. A gente usa ou S bolinha de origem ou T bolinha de origem. Então quando você não quer usar S de Santana de Parnaíba, L de Louveira, você usa bolinha para falar que isso aqui é o seu espaço inicial. E aqui o seu tempo inicial também, tá bom? É a mesma coisa aqui. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Bom, antes de eu entrar em função horária, eu prefiro definir para vocês o que é variação do espaço. Então vamos lá. Então, a conta que você fez foi espaço final menos espaço inicial. A gente chama isso daqui de delta S. Tá? Esse delta aqui, ó, não tem nada a ver com aquele delta do Bhaskara lá, de equações de segundo grau que vocês, né, realizavam lá em matemática e vão realizar muito em matemática e física também. Tá? Esse delta aqui, delta, gente, é uma letra grega, do alfabeto grego. Tá? Se vocês não sabem ainda, né, o alfabeto grego
completo. Você tem as letras maiúsculas e as letras minúsculas, tá? Vou abrir aqui logo. Eu só queria a imagem, querido. Muito difícil, né? Mostrar a imagenzinha pra mim. Aqui, vamos ver se ele abre. Aqui, já dá pra enxergar, né? Aqui, ó. Por exemplo, ó, o delta minúsculo, né? Por que ele não abre? Vamos ver se ele abre. Aqui. Esse daqui é o delta maiúsculo. Difícil, hein? Esse é o delta. Vamos lá. Esse é o delta minúsculo, esse é o delta maiúsculo. Esse aqui vai ser o θ, que a gente vai usar muito, minúsculo, θ maiúsculo. Esse é o mi, que é do micro lá, né, que eu falei para vocês, esse é o micro maiúsculo. Esse é o π e esse é o π maiúsculo. Né? Esse π não é uma letra grega também, tá? O iota, o epsilon, o zeta, o eta, aqui o eta aqui. Ele é o equivalente ao H, né? Um H, esse aqui, né? E tem mais aqui, olha lá, tem mais aqui, né? O ômega, o psi, a gente vai usar várias dessas letras aqui também, tá bom? Então o delta é só uma letra grega que significa aqui pra gente, né? Esse delta aqui significa variação. Variação do quê? Do que tiver na frente. Então isso é a variação das posições ou do espaço, tá? Então a variação do espaço aqui foi de 90 km, é o quanto ele realmente percorreu. Tem uma diferenciação que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Mas por enquanto isso é a chamada variação, tá? Eu tenho também a variação de tempo. A variação de tempo é delta t, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Ou a gente coloca bolinha aqui, né? Pode ser também bolinha assim, tá? Geralmente, em física, a gente quer minimizar o máximo possível de notação. Notação é tudo aquilo que a gente usa para tentar comprimir uma informação aqui, que nem a gente está usando aqui, né? Então, a gente às vezes já deixa só t para falar de t final e t bolinha para falar de t inicial. Então, a gente pode escrever assim, bem contraído também. Mas geralmente a gente coloca t final menos t inicial aqui, ou escreve final e inicial, tá? Delta, a gente vai ter vários deltas para muita coisa, né? Delta T maiúsculo, isso significa variação de temperatura, né? Delta H, variação de altura, né? Delta E, variação de energia, por aí vai. Tem várias coisas aí que a gente pode utilizar o delta, tá bom? Então sempre que aparecer delta é a coisa que você está falando do ponto final menos a coisa que você está falando do ponto inicial, tá bom? Aqui ele pôs 2 e 1, para falar que o ponto final é o 2 e o ponto inicial é o 1, tá bom? Ele não define aqui, mas eu vou definir. Ele não define aqui, mas eu preciso definir. Que é o conceito, isso é o conceito de posição, tá? Existe um outro conceito, que é o conceito de distância percorrida. A apostila não foi para esse caminho, mas a gente vai, né? Distância percorrida, que eu vou simbolizar por D, que eu vou simbolizar por D, D é diferente de ΔS, tá bom? O que é uma distância percorrida? Distância percorrida é mais ou menos o seguinte. Se você tá lá caminhando, né, com um odômetro, então no carro lá, né, existe um lugarzinho ali onde marca quantos quilômetros o carro já andou, tá bom? Se o carro faz curva, não faz curva, vai reto, vai para trás, ele vai contabilizando sempre quanto você andou para frente. Ele nunca volta, tá? Então, se eu ficar indo e voltando da mesma rua várias vezes, né, fazer uma trajetória aqui, eu vou numa trajetória e volto, vou e volto, várias vezes no mesmo lugar, na mesma trajetória, várias vezes,
O odômetro, né, que fica medindo a velocidade, medindo ali o espaço percorrido ali, toda hora, né, ele vai sempre marcar quantas vezes, não quantas vezes, mas a quilometragem sua, total. Então, se ele percorreu 100 metros para chegar até aqui, a hora que ele vir para cá vai ser 200, 300, 400, 500, 600, por aí vai. Já o ΔS, gente, o ΔS ele não enxerga o que aconteceu aqui no meio. Tá? Ele só enxerga o ponto inicial e o ponto final. Tá? Isso gera um problema. Por quê? Vamos supor que eu nasci aqui, né, na cidade de São Paulo. Então aqui é São Paulo. E eu vou pegar um avião. Tá? Esse avião vai em linha reta, então eu só vou aqui e chega aqui lá em Salvador. Aqui Salvador. Distância, não sei. Vamos supor aqui, né? Distância São Paulo ou Salvador, rapidinho. Nossa, quase 2.000 quilômetros certinho, ó. Vou por 2.000 quilômetros. Pelas vias aqui, né? Então tá. Onde tá? Aqui. Então vamos por 2.000 para ficar redondo. Ótimo. Então aqui vai ser o S de Salvador vai ser 2.000 quilômetros. E o S de São Paulo vai ser 0 quilômetros. Tá bom? Se ele foi daqui até aqui, o ΔS dele foi de 2.000 quilômetros. Perfeito. Qual foi a distância percorrida dele? A distância percorrida dele foi também 2.000 quilômetros. Não muda. Tá? O problema é o seguinte. Vamos supor que agora eu saio aqui, né, uma segunda situação. Eu saio aqui de São Paulo, vou até Salvador e volto para São Paulo. Tá? Então essa foi a trajetória total. Qual que foi o meu ponto inicial? Meu ponto inicial foi São Paulo. Qual que é o marco de São Paulo? É 0 km. Então aqui São Paulo sempre está no ponto 0 km. Qual que foi o ponto final da minha jornada? Não foi Salvador, foi São Paulo de novo, que está no ponto 0 km. Se eu fizer o ΔS disso daqui, vai ficar 0 menos 0, que dá 0 km. Ou seja, o meu ΔS, aqui está escrito 0 km, desculpa. O meu ΔS aqui no caso foi 0 km, porque eu fui e voltei, o meu início foi no 0 e meu fim foi 0. O ΔS ele não enxerga a trajetória até onde você foi e voltou, ele não vê nada disso, ele só vê o ponto inicial e o ponto final. Se eu saio daqui, vou até o Japão e volto até aqui, meu ΔS foi 0 km. Tá? Então, se eu estou na sala de aula, eu saio do ponto inicial ali, por exemplo, 0 km, né? Que é numa sala aí. Vou e bebo água aqui, né? Quilômetros não, né? Vamos por metros. Né? Então, eu saio aqui, vou no ponto 0 metros, vou atender um aluno que está ali no fundo da sala, vamos falar assim, né? Que está na posição 3 metros, tiro a dúvida dele, eu volto aqui e atendo um aluno que está aqui no ponto 1 metro. 1 metro, tá? Esse é meu ponto final, e aí eu paro de ficar medindo isso. Então esse é meu ponto final, esse é meu ponto inicial. Meu ponto final foi 1 metro. Meu ponto inicial foi no 0 metros. Tá? Qual que foi meu ΔS? Foi 1 metro. Qual foi? Porque ele só viu o ponto inicial e o ponto final, não vê o que aconteceu, se eu fui e voltei, se eu fui para Cochichina e voltei aqui. Se eu quero calcular a distância que eu percorri, aí sim, eu fui 3 metros e voltei 1 metro. Então 3 mais 1, 4 metros. Então a minha distância nesse caso foi 4 metros. Nesse caso aqui de São Paulo a Salvador, a minha distância foi, aqui né? Se eu fui e voltei, a minha distância
Meu ΔS foi 0, mas a minha distância foi 4.000 quilômetros. Então, essa é a diferenciação que existe aí entre ΔS e distância percorrida, tá? São duas coisas aí diferentes. A gente vai só usar praticamente ΔS, a gente vai esquecer que existe um negócio chamado distância percorrida aqui. Somente em alguns casos a gente vai usar isso e bem raros aí, tá? Então, para a maioria dos cálculos aqui, a gente vai usar isso aqui. Okay? Bom, tá bom já esse vídeo, tá gigante, né? A gente já explicou bastante aqui, né? Só um detalhe. Quando eu falo é o deslocamento escalar, tá? Aqui, ó. Variação de espaço ou deslocamento escalar. Então, são esses dois nomes que a gente dá para o ΔS aqui, ó. A palavra escalar eu vou explicar mais para frente, quando eu explicar o que é vetor, tá? Por enquanto, você só aceite que deslocamento é deslocamento escalar, bom? Tá bom? Essa parte aqui de função horária eu já vou explicar no próximo videozinho aqui, então até daqui a pouco, tchau.